in our life for 53 years, 7 months, 17 days, 14 hours, and 29 minutes. Thank you, John, for that. My son John, he's the accountant. Para Kelly Kohler, de 50 anos, e Kenneth Pullman, de 53, foi uma temporada de felicidade impossível. Ambos já haviam vivido uma vida inteira de dor. Kelly havia se livrado de um casamento abusivo, de um divórcio difícil, que deixara cicatrizes profundas e invisíveis. Kenny havia perdido a primeira esposa para o câncer, 17 longos anos atrás. Quando se reencontraram, foi mais do que apenas amor. Foi alívio. Suas famílias perceberam. Mais tarde, eles diriam que nunca os tinham visto tão felizes. Estavam construindo algo lindo. Uma nova família, unida. Os filhos de Kenny, Brianna, Tyler e Jenna, ao lado da filha de 15 anos de Kelly, Gianna. Era para ser o felizes para sempre deles. Mas a nova vida deles lançava uma sombra longa e sombria. Alguém estava observando. Alguém que acreditava que Kelly não merecia essa felicidade. Alguém que vinha guardando rancor, deixando-o apodrecer no escuro por meses. Alguém que não mediria esforços para destruir seu novo mundo. Para entender a luz que se apagou, é preciso saber quem era Kelly. Kelly Jean Kohler nasceu em 1974 e cresceu em Long Island. Desde o primeiro dia, sua família a chamava de a filhinha do papai. Sua cunhada, Laurie Patton, que conhecia Kelly há 27 anos, dizia que ela era simplesmente luz. Ela era o tipo de pessoa que ligava para a mãe todos os dias. A menina dos olhos do pai. Ela era linda, divertida. Ela era a cola para os amigos, aquela com quem sempre mantinha contato. Um ser humano efervescente, disse Laurie, que sempre espalhava alegria. Ela sempre tinha um sorriso no rosto. Ela era próxima de todos. Seus sobrinhos e sobrinhas mais tarde a chamariam de a melhor tia de todas, porque ela nunca perdia um jogo de futebol, nunca perdia um evento escolar. Depois do ensino médio, a vida de Kelly tomou um rumo familiar. Ela conheceu um homem chamado Daniel Kohler. Eles se casaram. Juntos, deram as boas-vindas a uma filha. Gianna e Diana se tornaram o centro absoluto do universo de Kelly. De fora, a vida parecia normal. Kelly trabalhava em contabilidade em uma empresa de mídia, conciliando a carreira com a maternidade. Ela era dedicada a Diana. Sua cunhada dizia que grande parte do mundo delas eram competições de torcida, e Kelly estava sempre presente. Seu objetivo era simples: sustentar Diana e fazê-la o mais feliz possível. Ela a levava para férias, para a cidade, para a Disney. Mas, por trás daquela fachada de vida familiar, Kelly estava passando por dificuldades. As pessoas mais próximas a ela sabiam a verdade sobre seu casamento com Daniel. Kelly era uma pessoa reservada. Não falava abertamente sobre seus problemas, mas os sinais estavam lá. Sua família, mais tarde, usaria uma única e assustadora palavra para descrever Daniel: abusivo. Os registros policiais eventualmente mostrariam um incidente doméstico documentado durante o casamento deles. Foi rotulado como não criminoso. Mas para a família de Kelly, a realidade era muito mais sombria do que parecia no papel. Por fim, Kelly tomou a corajosa decisão de ir embora. O processo de divórcio foi, segundo todos os relatos, contencioso. Essa foi a palavra que o tenente detetive Kevin Bayer usou: contencioso. O que Kelly não sabia, o que ela não poderia saber, era a profundidade da raiva que acabara de desencadear. Daniel a culpava. Ele a culpava pelo que considerava sua ruína financeira. E essa amargura, esse ressentimento, estava se alastrando, tornando-se mais perigoso a cada dia que passava.
O divórcio foi finalizado em algum momento de 2022 ou 2023. Para Kelly, era liberdade. Era uma chance de finalmente se concentrar em ser a mãe que Diana merecia e talvez, apenas talvez, encontrar a felicidade novamente. Ela estava emergindo da escuridão. Ela estava trabalhando, criando a filha, se conectando com a família. O que Kelly não sabia era que seu novo começo estava prestes a levá-la a alguém que mudaria tudo. E então apareceu Kenneth Pullman Jr., conhecido por todos simplesmente como Kenny. Ele era o mais velho de 4 filhos. Seu irmão, Tommy, mais tarde lembrou: nós não éramos o John, não éramos o Tommy. Sempre fomos o irmãozinho ou a irmãzinha mais nova do Kenny Pullman. Enquanto cresciam, os filhos de Pullman praticavam esportes de manhã à noite. Stickball, futebol americano. O que você quiser. Kenny era esse cara, o centro de gravidade. Tommy disse da melhor forma: se você conheceu Kenny, você o amou. E se você não o conheceu, peço desculpas. Você não pôde vivenciar seu amor pela vida e sua alegria de viver. Kenny se formou na Sunny Old Westbury e construiu uma carreira de sucesso de 18 anos na indústria de TI. Mas sua vida real era ser pai. Ele se casou jovem com sua primeira esposa, Kim. Juntos, eles deram as boas-vindas a 2 filhos, Brianna e Tyler, e construíram uma vida feliz. Então, em 2007, quando Kenny tinha apenas 30 e poucos anos, a tragédia aconteceu. Kim foi diagnosticada com uma forma rara de câncer. Apesar de uma luta corajosa, ela perdeu a batalha. Kenny ficou responsável por criar Brianna e Tyler como pai solteiro. Ele se dedicou totalmente a ser o melhor pai possível. Criou a Fundação Pullman, arrecadando fundos para pesquisas sobre o câncer em memória de sua esposa. Sua dedicação era inabalável. Mais tarde, Kenny se casou novamente e deu à luz sua filha mais nova, Jenna. Mas esse segundo casamento acabou, deixando-o, mais uma vez, um pai solteiro. Desta vez, com 3 filhos. Mas por volta de 2023, cerca de 1 ano e meio antes de sua morte, ele conheceu Kelly Kohler. 2 pais solteiros. 2 pessoas que passaram por tanta dor. Ambos prontos para recomeçar. E quando se conheceram, simplesmente fizeram sentido. O pai de Kenny disse simplesmente: eles eram almas gêmeas. Ele extraiu o melhor dela, e ela extraiu o melhor dele. Eles tiveram uma segunda chance. A família de Kelly também ficou comovida. Sua cunhada, Lori, disse: Kelly estava apaixonada pela primeira vez em muito tempo. Ela abraçou a família dele e ele abraçou Diana. O tempo que ela passou com Kenny foi o mais feliz da vida dela. Nunca a vimos com alguém que a tratasse tão bem. O casal se mudou para morar junto. Uma linda casa de 6 quartos, avaliada em $1,1 milhão, na Brasswood Road, em St. James. Era mais do que apenas uma casa. Era a base para a família deles. Os 3 filhos de Kenny, 25, 21 e 14, e Diana, de 15 anos, de Kelly. O irmão de Kenny, Tommy, queria deixar uma coisa clara. Não era um relacionamento casual. Kenny foi retratado como o novo namorado ou o novo pretendente, disse Tommy. Ele não era o novo pretendente. Eram 2 famílias se unindo, criando algo lindo a partir das cinzas de suas tragédias anteriores. Em junho de 2024, Kenny deu a Kelly a festa de 50 anos perfeita. Para a família de Kelly, vê-la tão genuinamente feliz foi tudo. Eles não eram casados, mas o compromisso mútuo e com a nova família era absoluto. Tommy disse: quero que as pessoas se concentrem no amor que sentiam umas pelas outras quando morreram, divorciadas, não divorciadas. Não me importam as circunstâncias. Elas morreram apaixonadas uma pela outra.
Mas havia uma pessoa que não conseguia aceitar sua felicidade: Daniel Kollar. Ele observava a alegria recém-descoberta da ex-esposa com um ressentimento crescente e latente, uma raiva. Assim que soube do relacionamento de Kelly com Kenny, as ameaças começaram. A família de Kenny disse que havia recebido inúmeras ameaças de Daniel. A família Pullman sabia que Daniel era extremamente ciumento, mas eles não tinham ideia, ninguém tinha ideia, de quão perigoso esse ciúme estava prestes a se tornar. O que eles não sabiam era que Daniel vinha planejando sua vingança há meses. 28 de agosto de 2024. Uma típica noite de quarta-feira, no tranquilo e próspero vilarejo de St. James, em Long Island. Kelly e Kenny estavam se acomodando para a noite em sua casa compartilhada na Brasswood Road, seu santuário. Diana, de 15 anos, estava em casa, provavelmente se preparando para mais um dia na Smithtown High School East, onde era líder de torcida. Deveria ter sido apenas mais uma noite tranquila. Mas a 5 quilômetros de distância, na Harbor Road, Daniel Kollar se preparava para colocar seu plano em ação. Mais cedo naquela noite, Daniel estava dirigindo com sua própria filha, Diana, no carro. Seu comportamento era errático, assustador. Ele dirigia de forma imprudente, batendo em objetos. A jovem de 15 anos ficou tão assustada que pediu ao pai que a levasse de volta para a casa da mãe. Daniel concordou, mas, ao chegar à casa na Brasswood Road, ele não deixou Diana e foi embora. Por volta das 23h30, Daniel enviou uma mensagem de texto para sua filha de 15 anos. Perguntou a ela sobre a localização do quarto de Kenneth. Em seguida, instruiu Diana a sair e entrar em seu veículo. A adolescente, sem saber o que o pai estava planejando, obedeceu. Ela não fazia ideia de que estava prestes a se tornar uma participante involuntária da noite mais horrível de sua vida. Com a filha esperando no carro, Daniel se posicionou atrás de um arbusto perto da frente da casa. Ele abriu a porta da frente e forçou a entrada na casa. Subiu as escadas até onde Kelly e Kenny estavam. O ataque foi rápido e brutal. Kelly e Kenny foram mortos a tiros. Na pressa de escapar, Daniel deixou suas sandálias na cena do crime. Ao retornar ao carro, onde sua filha traumatizada de 15 anos o aguardava, Daniel fez uma confissão que assombraria Diana para sempre. Ele disse à filha: "Eu matei sua mãe e Kenny." A viagem de quase 5 quilômetros de volta à casa de Daniel deve ter sido um pesadelo para o adolescente. Enquanto dirigia, Diana começou a enviar mensagens de texto para as amigas, em desespero. "Não sei o que meu pai fez. Não sei como minha mãe está." Suas amigas, em pânico, tentaram falar com Kelly. Ligaram várias vezes. Não conseguiram. Algo estava terrivelmente errado. Às 23h45, Diana ligou para o 192 da casa do pai. Ela relatou que seu pai estava ameaçando se matar com uma arma de fogo. Os policiais responderam imediatamente ao chamado na Harbor Road. Enquanto isso, às 23h54, os amigos preocupados de Diana fizeram sua própria ligação para o 190. Eles relataram que a adolescente havia saído da casa da mãe com o pai sem a permissão de Kelly. Quando os policiais chegaram à casa de Daniel, o encontraram. Eles o prenderam pelas ameaças de suicídio. Foi Diana quem os indicou uma pistola semiautomática preta que Daniel havia escondido na casa. Exatamente ao mesmo tempo, outros policiais responderam ao chamado na Brasswood Road. O que encontraram lá foi uma cena de violência inimaginável. A porta da frente havia sido arrombada. Lá dentro, encontraram Kelly Kollar e Kenneth Pullman, ambos mortos por ferimentos de bala.
Ao nascer do sol na quinta-feira, 29 de agosto, o horror total do ocorrido começou a emergir. A polícia começou a processar as duas cenas do crime. E o que os investigadores descobriram na casa de Daniel foi chocante. Encontraram documentos datilografados, documentos detalhando sua trama de assassinato, com o que os promotores mais tarde chamariam de detalhes excruciantes. O documento de planejamento dizia, abre aspas, "Estou em sã consciência e sei exatamente o que vou fazer." Daniel havia preparado balas individuais, balas marcadas com os nomes de todos os envolvidos em seu processo de divórcio. Não apenas Kelly e Kenny, mas os advogados de divórcio de ambas as partes. O promotor público assistente Eric Abulafia revelaria mais tarde no tribunal que Daniel até tinha uma bala para seu próprio advogado. As evidências mostraram que Daniel culpava Kelly inteiramente pelo que considerava sua ruína financeira. Sua raiva se estendia a todos a quem culpava por seu suposto infortúnio. Ele não estava apenas planejando um duplo assassinato. Ele estava contemplando um massacre muito maior. De volta à cena do crime na Brasswood Road, os investigadores encontraram as sandálias de Daniel. Uma delas foi descoberta sob o corpo de Kenneth. O irmão de Kenny, Tommy, diria mais tarde o que isso significava. Meu irmão morreu tentando proteger Kelly. Mesmo morto, Kenny tentava salvar a mulher que amava. Imagens da câmera corporal capturaram a confissão imediata de Daniel sobre os assassinatos. O promotor público do condado de Suffolk, Raymond Tierney, chamou os assassinatos de emboscada e execução premeditadas. Em 29 de agosto, Daniel foi acusado de 2 acusações de homicídio em 2º grau. Durante sua audiência, ele se declarou inocente. O tribunal estava lotado com familiares e amigos das vítimas. Explosões na galeria. Uma pessoa gritou, "Assassino!" O pai de Kelly, John Patton, descreveu a tristeza que a família sentia como avassaladora. À medida que os promotores analisavam as extensas evidências de premeditação, o plano datilografado e as balas identificadas, as acusações foram sendo reforçadas. Em 6 de setembro, 4 acusações de homicídio em 1º grau foram apresentadas. Se condenado, Daniel Collar enfrentaria prisão perpétua sem liberdade condicional. Então, o processo judicial tomou um rumo bizarro. Enquanto estava sob vigilância para suicídio na cadeia do condado de Suffolk, Daniel sofreu uma lesão auto-infligida na medula espinhal. Ele precisou de cirurgia. Começou a comparecer às audiências judiciais em seu leito de hospital. Os assassinatos causaram comoção na comunidade de Long Island. A resposta foi imediata e avassaladora. Uma campanha no GoFundMe, chamada Kenny's Kids, foi criada por seu empregador, o Converged Technology Group, para apoiar os 3 filhos de Kenny. O fundo arrecadou mais de $148 mil. Um fundo separado, Apoie Diana após uma perda trágica, foi criado pela família de Kelly para ajudar a adolescente traumatizada. Em apenas 5 dias, o fundo arrecadou mais de $96 mil, com mais de 1.000 doações de pessoas impactadas pela tragédia. O funeral de Kenny foi realizado em 3 de setembro. Centenas de pessoas compareceram. Familiares o descreveram como um amigo de todos, cujo sorriso e atitude positiva eram contagiantes. O funeral de Kelly foi realizado um dia depois. Ela era lembrada por sua personalidade vibrante e aquele sorriso contagiante. Tommy Pullman estava determinado a que o legado de seu irmão não fosse ofuscado pela violência que o matou. Não vamos deixar um assassino hediondo ofuscar a vida e o legado do meu irmão, disse Tommy. Primeiro, temos os filhos dele. Os filhos dele serão cuidados. Eu diria a ele que o amo. Mais uma vez.
todos os meus irmãos diriam isso a ele. Foi uma honra e um privilégio ser conhecido como o irmão mais novo de Kenny Pullman. Sempre seremos o irmão mais novo de Kenny Pullman. E para Diana, o trauma daquela noite em que foi usada como participante involuntária do plano de seu pai de ouvir sua confissão é inimaginável. A líder de torcida de 15 anos agora mora com familiares, apoiada por sua família extensa e por toda a comunidade, enquanto tenta processar o horror de perder a mãe de uma forma tão violenta e impensável. No final, Kelly Kohler e Kenneth Pullman encontraram um amor que poucas pessoas conseguem experimentar. Uma segunda chance, construída a partir das cinzas de seus passados. A história deles não é apenas sobre a escuridão que os levou. É sobre a luz brilhante e ofuscante que criaram juntos e o amor lindo e frágil que lhes foi roubado. E é aqui que encerramos a história por hoje. Do fundo do meu coração, obrigada por estarem aqui e acompanharem tudo. Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Leio todos que posso. A todos que apreciaram nosso trabalho, não tenho palavras para agradecer. Vocês são o motor que me permite continuar a perseguir essas histórias importantes para esta comunidade incrível. Há mais por vir. Até lá, cuidem-se.